Recentemente no nosso grupo do Telegram surgiu uma dúvida bastante interessante do Vini, onde ele perguntou qual que seria a relação de Message Architecture com microserviços. E por que esses dois assuntos sempre aparecem juntos nas descrições de algumas vagas. Eu respondi de forma simples ali no grupo do Telegram, mas eu senti que daria para criar um vídeo a respeito desse assunto, até porque ele também pode ser dúvida de outros tech recruiters por aí. Então fica comigo que hoje a gente vai desvendar um pouquinho mais sobre o que é Message Architecture e qual que é a relação dele com microserviços. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E galera, antes da gente começar, como de costume, eu peço para vocês deixarem um like, compartilhar com seus amigos e também vir fazer parte do nosso grupo no Telegram, que foi de onde surgiu a ideia para esse vídeo através de uma dúvida. Então o grupo lá está crescendo, a gente já tem quase 100 pessoas fazendo parte ali da nossa comunidade, então vem fazer parte também junto com a gente, que as discussões que estão sendo levantadas lá estão cada vez mais interessantes e podem agregar no seu dia a dia. Bom, mas sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, então como eu disse no começo, né, é muito comum a gente ver ali Message Architecture relacionado com microserviços, né? Geralmente nas descrições das vagas eles sempre aparecerão juntos. Isso acontece porque o Message Architecture é como se fosse um protocolo de comunicação que permite ali o desacoplamento de serviços. E sempre que a gente fala em programação, essa palavra desacoplamento aparece com frequência e ela geralmente é vista com bons olhos, porque justamente você deixa coisas mais independentes umas das outras. E quando componentes são independentes uns dos outros, isso permite com que você foque melhor naquele determinado componente, você possa melhorá-lo, dar aquela turbinada nele e não necessariamente turbinar todo o resto do sistema. Então perceba que o Message Architecture, ele casa muito bem essas características com microserviços, já que nós estamos falando de um ecossistema onde nós temos componentes espalhados e que também são independentes. Então, se você tem uma forma de comunicação que permita esses componentes continuarem desacoplados, isso vai ali de encontro com a ideia principal de microserviços. Então não adiantaria, por exemplo, nós termos microserviços, mas a gente utilizar ali um protocolo de comunicação como API REST, por exemplo, onde você colocaria um acoplamento, ou seja, um microserviço dependeria de outro para poder realizar a comunicação, o envio dos dados e tudo mais. Mas isso não significa que isso é uma regra de ouro e que nunca deve ser quebrada. Toda regra importante que é realmente poderosa, ela só se torna mais poderosa ainda quando a gente sabe o momento certo de quebrar ela. Então existirão situações onde a comunicação, por exemplo, através de uma API REST entre microserviços, será bem-vinda porque vai adicionar velocidade no desenvolvimento ou resolver algum problema de forma momentânea, e esse tipo de prática será utilizado. Mas na maioria dos casos o Message Architecture ele será utilizado ali como uma forma de comunicação entre microserviços. Agora, explicando um pouco mais sobre esse funcionamento, né, do Message Architecture, ele basicamente funciona através do que nós chamamos de filas e tópicos. Quando nós estamos falando, por exemplo, de Message Architecture na AWS, a plataforma de desenvolvimento cloud da Amazon, aliás, eu tenho um vídeo falando sobre Cloud Development, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder conferir e entender um pouco mais também sobre esse assunto. Mas utilizando o exemplo da plataforma da AWS, eles oferecem para a gente recursos que permitem com que nós utilizemos a Message Architecture em nossos projetos. Nesse caso da Amazon, esse Message Architecture ele acontece através de filas e tópicos. Ou seja, você envia um evento através de um tópico e esse tópico propaga esse evento para todo mundo que está interessado em ouvi-lo. E quando estamos falando sobre Message Architecture, geralmente nós utilizaremos ali uma fila que também é oferecida como recurso da AWS, e conectaremos essa fila neste tópico. Ou seja, quem está interessado em ouvir esse evento é a fila. Então, quando um microserviço envia uma mensagem que representa um evento para um tópico, esse tópico irá propagar esse evento para todo mundo que está interessado nele, e geralmente quem está interessado nele é uma fila.
guarda essa informação porque ela é importante para a gente entender o motivo de no final a gente utilizar Message Architecture. Uma vez que essa mensagem esteja ali contida na fila, ela vai ficar ali por um determinado tempo que a gente configurar, até que ela seja descartada. No caso do descarte, essa mensagem será perdida porque ninguém foi capaz de processá-la. Mas para processar essas mensagens, nós teremos outros microserviços, geralmente diferentes do originador do evento, que estarão olhando para essas filas a fim de processar imagens que forem se tornando disponíveis. Então perceba que você tem ali uma comunicação indireta entre os microserviços. E por que é importante nós termos essa comunicação indireta ao invés de simplesmente um microserviço comunicar diretamente com o outro enviando o dado que é necessário para aquele outro microserviço ler e processar aquela mensagem? Bom, isso se dá por diversos motivos. O primeiro deles é que não necessariamente apenas um microserviço será interessado em processar aquela mensagem. Então, quando nós deixamos uma mensagem através de tópicos e filas, nós podemos adicionar diversos microserviços que interessem em ouvir aquela mensagem. Ou seja, se estivéssemos usando a abordagem de enviar a mensagem diretamente para o microserviço, nós teríamos que ter o trabalho de modificação no serviço originador para que ele enviasse essa mensagem para mais algum outro microserviço que estivesse interessado em ouvi-la. Então perceba que ao desacoplarmos a comunicação entre os microserviços, nós ganhamos nesse sentido, porque agora simplesmente a única coisa que nós precisamos fazer é conectar mais uma fila em um tópico para armazenar essa mensagem nessa fila e essa mensagem ser processada por outro microserviço. Então isso permite a gente ali evoluir a nossa aplicação de uma forma mais fácil, sem ter que ficar fazendo alteração em código. Uma outra vantagem dessa comunicação indireta é que se um desses microserviços que estão enviando ou recebendo essas mensagens falharem ou pararem de funcionar por um determinado tempo, isso não vai afetar o sistema como um todo, porque essas mensagens na comunicação indireta ainda ficarão disponíveis na fila para eventualmente serem processadas. Então perceba que se um microserviço, por exemplo, estivesse enviando uma mensagem de forma direta e essa mensagem não fosse enviada com sucesso por causa de uma queda nesse serviço originador do evento, nós simplesmente perderíamos essa mensagem. Porém, como nós estamos utilizando fila através da comunicação indireta, essa mensagem é armazenada nesse recurso para que ele possa ser processado eventualmente. E aqui é importante nós destacarmos essa palavra eventualmente, porque através da comunicação direta nós iremos ali realizar o envio e também receberemos já de imediato a resposta daquele serviço se ele recebeu ou não. Já quando nós estamos usando o Message Architecture, esse processamento é eventual, ou como nós também chamamos ali na programação como assíncrona. Então perceba que isso também é uma diferença interessante quando nós estamos falando ali sobre Message Architecture na estrutura de microserviços. Uma outra vantagem da comunicação indireta e desse desacoplamento, entre o sistema de mensageria e os microserviços é que isso nos permite ali escalarmos os nossos microserviços. Aliás, eu tenho um vídeo sobre microserviços, onde eu falo um pouco mais sobre esse assunto de escalabilidade, como nós criamos várias cópias de um microserviço para que o processamento de dados seja feito de forma mais rápida. Se você tem interesse em entender um pouco mais sobre microserviços, eu tenho um vídeo que eu vou deixar também aqui no card, confere lá que está bem interessante. Mas perceba que quando nós temos ali a mensagem armazenada nessa fila, nós podemos criar várias réplicas do nosso microserviço para que eles consumam essa mensagem. Então, ao invés de eu ter apenas uma instância de um microserviço consumindo a mensagem, eu posso ter réplicas dessa instância a fim de permitir que eu consiga consumir mais mensagens em um tempo menor. Ou seja, se tivéssemos apenas uma instância, ela pegaria uma mensagem, processaria, pegaria outra mensagem, processaria e assim por diante.
Já quando nós temos várias réplicas daquela instância, cada réplica já vai pegar uma mensagem. Então nós teríamos ali, por exemplo, em uma situação de 4 réplicas, 4 mensagens sendo processadas simultaneamente. Isso é o que a gente chama de escalabilidade horizontal. Eu estou criando várias réplicas de instâncias de um microserviço a fim de que eles consigam processar essas informações de forma muito mais rápida. E por último, mas não menos importante, outra vantagem dessa comunicação indireta, né, entre ali os microserviços através do Message Architecture é nos permitir ali o desacoplamento de tecnologia. Se a comunicação fosse feita direta, nós ficaríamos dependentes ali da comunicação via API REST. Já quando nós estamos falando sobre tópicos e filas, nós ficamos ali independente de algum tipo de comunicação. Isso permite com que nós utilizemos outros tipos de serviços que possam ali processar aquela mensagem e que não necessariamente esse microserviço tenha que ter uma API para permitir a comunicação entre os componentes. Um exemplo de tecnologia que nós poderíamos simplesmente conectar nessa fila para consumir essas mensagens seriam tecnologias serverless. Então, quando nós estamos falando sobre tecnologia serverless, nós não necessariamente temos ali uma forma de permitir que uma API comunique diretamente com esse código que está na nuvem. Utilizando o exemplo novamente da AWS, lá nós temos os conhecidos lambdas, que são funções que ficam na nuvem e que não necessariamente estão ali contidas em uma aplicação convencional. Eles são só apenas códigos que rodam na nuvem e que executam alguma lógica. Nesse caso, nós simplesmente podemos conectar esse lambda, ou seja, esse código, para que ele escute as mensagens que chegarem em uma determinada fila. Nesse caso, se a comunicação fosse direta, seria mais complicado de fazer essa comunicação, muito provavelmente exigindo ali modificação no código originador daquela mensagem. Então essa também é outra grande vantagem de se utilizar essa comunicação indireta, porque você pode conectar ali diferentes componentes de diversas naturezas, digamos assim, que não necessariamente sejam exatamente aplicações convencionais para consumir aquelas mensagens. Bom, mas por hoje é isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é Message Architecture e qual que é a relação dele com microserviços. Então, se você gostou, deixa o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e venha fazer parte do nosso grupo no Telegram. O link está na descrição do vídeo. Bom, por hoje é isso. Eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!